Bom, continuando a minha história, eu quero falar mais um pouco da fase da minha vida que eu trouxe nos vídeos anteriores, a primeira infância. Aquele tempo em que eu morava na casa dos tios, cada um tentando ajudar como podia depois da morte da minha mãe. Meu pai, sem saber muito o que fazer, acabou separando os filhos. E como eu já contei, cada um de nós foi viver um pedaço diferente da mesma história. Hoje, com a maturidade, eu posso dizer com toda certeza, um lar de verdade, estável, cheio de convivência e afeto, é a base da saúde emocional de qualquer ser humano. Pode faltar luxo, pode faltar brinquedo, pode faltar até o que comer, mas se existe amor, presença e referência, o coração da criança se forma com raízes firmes. Agora, quando isso falta, quando a casa vira só um endereço e não um abrigo, as marcas ficam. No meu caso e no dos meus irmãos, a ausência de um lar nosso deixou feridas profundas. Os laços entre nós enfraqueceram, cada um tentando se adaptar à própria realidade. Por isso, se você tem um lar, valorize. Lute para que ele nunca se desintegre. Não há riqueza maior do que poder chamar um lugar de meu lar. Bom, com as experiências vividas naquela época, eu aprendi também que, embora a vida ensine que a gente não pode ter tudo, isso não quer dizer que uma criança não tenha desejos. E quando esses desejos são sempre ignorados, quando a criança se sente invisível, nasce uma dor silenciosa, uma ferida que às vezes leva a vida inteira para cicatrizar. Eu me lembro de um episódio. Eu tinha uns 4 anos e morava na casa de um dos tios. Eles estavam planejando uma viagem para a praia. Eu nunca tinha visto o mar. E na minha cabecinha, eu achava que eu ia também. Mas antes da viagem, me levaram para outra casa. Ninguém percebeu que aquela mudança foi uma decepção enorme para mim. Parecia pequena, mas eu senti. E ninguém imaginou o quanto. Com o tempo, vieram outros momentos parecidos. Os tios, primos, irmãos viajavam ao Paraná para visitar parentes. Era a terra onde eu nasci, mas eu não lembrava mais. Tinha saído de lá com menos de 2 anos. Nunca me levaram. E quando finalmente voltei, já era adulto. A ligação se perdeu, a raiz se apagou. Virei paulista de coração, mas o menino paranaense ficou no passado. Eu me sentia um vulto, um ser que ninguém via. A não ser quando eu fazia alguma travessura. Aí sim, o chinelo, a cinta, a vara me enxergavam. Era assim que a educação funcionava naquela época. Dura, mas com a melhor das intenções. E mesmo com tudo isso, o que mais doía não era a correção, era o vazio da atenção, o silêncio que gritava, ninguém me viu. Hoje, como pai e avô, eu entendo o equilíbrio que a vida exige. Uma criança não pode ter todos os desejos atendidos. Isso estraga, cria ilusões, mas a falta de amor, de carinho e de atenção, essa sim é devastadora. É pior do que a falta de qualquer brinquedo, pior do que a falta de qualquer presente. Quando eu me tornei pai, eu prometi ser diferente. Talvez tenha errado, claro, todos erram, mas se eu errei, foi pelo excesso de presença, não pela ausência. E acho que com o tempo eu encontrei um certo equilíbrio. Hoje eu desfruto do amor dos meus filhos e dos netos que chegaram para completar a história. Bom, tudo o que eu vivi, todas as dores e ausências se transformaram com a ajuda do alto em flores. Os espinhos se tornaram lição. Mas eu sei que nem todos conseguem fazer isso. Muita gente leva as marcas da infância para a vida toda, vive reagindo ao que um dia doeu e nunca foi resolvido. Por isso eu deixo aqui uma reflexão. O que mais adoece o ser humano não é a pobreza, não é a falta de coisas, é a falta de amor, é não ser visto, não ser ouvido, não ser acolhido. O homem precisa ser aceito e amado, mais do que presenteado. E se você puder oferecer isso a uma criança, faça, porque o amor é o único presente que nunca perde o valor. Bom, esse foi o 3º capítulo da minha história. E se ele puder servir para curar, inspirar ou alertar alguém, então tudo que eu vivi já valeu a pena.